a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 18 de setembro de 2021, sábado, o Evangelho é o de São Lucas, capítulo 8, versículos do 4 ao 15. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus, os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos São Lucas narrando que Jesus estava junto de uma multidão e contou a parábola do semeador. Com a parábola do semeador, Jesus quis abrir o coração daqueles que ouviam esta parábola para tudo aquilo que Jesus estava fazendo, que era semeando, que era fazendo a pregação, que era pregando o Evangelho, e todas as possibilidades daquilo que poderia acontecer com esta pregação. Mas os seus discípulos não compreenderam muito bem e perguntaram a Jesus o que significa esta parábola. E Jesus então contou aos seus discípulos, explicando o que significa esta parábola, a partir do versículo 11. Jesus disse: a semente é a palavra de Deus. Ele explica ainda que os terrenos são os corações das pessoas. Em outro evangelho ele vai dizer que o semeador é ele mesmo, Filho do Homem, próprio Jesus Cristo, e poderemos acrescentar ainda os seus auxiliares, seus discípulos, e assim sucessivamente. E no evangelho de hoje ele vai dizer: os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem então a palavra de Deus, mas depois vem o diabo e tira esta palavra do coração, para que não acreditem em Deus e não se salvem. Depois Jesus vai dizer que o próximo terreno, o próximo tipo de pessoa, é aquele que é considerado um terreno de pedra ou pedregoso, que ouvem a palavra de Deus, acolhem a palavra de Deus com alegria, mas eles não têm raiz, porque um terreno cheio de pedras tem pouca terra, por isso não consegue segurar a umidade, e a raiz, portanto, não aprofunda, não cresce, e a planta então fica vulnerável, qualquer coisa a derruba e cai. Nesse sentido, então, Jesus diz que essas pessoas não têm raiz, ou seja, não têm fé. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás, ou seja, na hora da ventania, na hora das tribulações, não tem raiz, que é aquilo que aprofunda a árvore, que a árvore consegue arrancar o seu sustento lá das profundezas, o seu alimento, a água lá das profundezas,
assim também as pessoas. Isso significa que pessoas que não têm formação, não acreditam profundamente, não enraizaram ainda a sua fé, e aí quando vêm as tribulações, as dificuldades, eles pegam e voltam atrás, eles se desviam, voltam atrás, não acreditam mais na palavra de Deus. O terceiro tipo, então, seriam aquele semente que caiu entre os espinhos, as pessoas, então, que ouvem a palavra de Deus, mas com o passar do tempo são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer os seus frutos. São aquelas pessoas então que ouvem a palavra de Deus, mas não se convertem exatamente, deixam crescer a palavra de Deus, vão à igreja, vão até retiros, algumas formações, mas não deixam a sua vida velha, sua vida anterior. Costuma-se dizer que acende uma vela para Deus e outra para o diabo. E deixam as preocupações, as questões com as riquezas, os prazeres da vida, crescerem juntos. E aí, como as ervas daninhas, nesse tipo de parábola que Jesus está dizendo, entre as plantações e ervas daninhas, as ervas daninhas crescem mais rápido, sufocam a plantação, que é a palavra de Deus, e matam ela. Ela não cresce, ela não amadurece seus frutos e a pessoa então volta atrás, ou ela não consegue crescer espiritualmente, ela não consegue desenvolver-se espiritualmente. Por isso que muitas pessoas dizem que não passam de um certo limite, não conseguem crescer mais espiritualmente. Por quê? Porque deixam então crescer junto com a palavra de Deus as ervas daninhas, as preocupações com as riquezas, que os prazeres desta vida, enfim, com as coisas diversas que elas precisariam ter renunciadas e deixadas de lado, e elas não deixaram, como por exemplo as bebedeiras, as festanças diversas, as baladas, os prazeres da vida, as orgias, a sexualidade desregrada e assim sucessivamente. Por fim, Jesus explica que o último caiu em terra boa. Quem são a terra boa? São aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus com um coração bom e generoso, conservam a palavra de Deus no seu coração, e eu poderia acrescentar que faz as renúncias devidas, Deixam de lado aquilo que prejudica, aquilo que não deixa eles viverem a palavra de Deus com generosidade. Por isso a palavra generosidade aparece aqui. Essas pessoas têm um coração generoso e corresponde àquilo que é a orientação de Deus na sua palavra. E para corresponder, ele precisa tirar algumas coisas da sua vida. Acontecem as renúncias. Por isso essas pessoas dão frutos, mas frutos como? Na perseverança. Jesus diz então que aquelas pessoas que são uma terra boa, elas dão frutos pela perseverança, elas perseveram, elas se sustentam na palavra de Deus, elas se sustentam e mesmo diante das dificuldades, das tribulações, dos prazeres da vida, elas renunciam e elas aguentam firmes as tribulações, porque é pela perseverança que se consegue conquistar todas as coisas, até mesmo na vida normal, na vida cotidiana, na vida familiar, na vida profissional. É sempre pela perseverança. Trazendo para nos dias de hoje, para nós na meditação, o que esse evangelho tem a ver conosco? Será que ao ouvirmos a palavra de Deus, nós fazemos esta análise? Que tipo de coração nós somos? Que tipo de pessoas nós somos? Que tipo de terra nós somos? Será que somos à beira do caminho, que a semente do Senhor é lançada e logo vem os pássaros, logo vem o maligno e comem? Ou somos esse terreno pedregoso, do qual a palavra de Deus não encontra sustentabilidade, não encontra umidade para poder se desenvolver, para poder a raiz crescer e aprofundar? Não participamos das formações, das catequeses, dos encontros, dos retiros que a igreja, os grupos, movimentos e comunidades nos proporciona? Ou somos esse tipo de terreno que ouvimos a palavra de Deus, que até praticamos, vamos à missa, aos encontros, mas não renunciamos à vida velha, à vida de orgias, de prazeres mundanos,
de bebedeiras e tantas outras coisas, e deixamos isto crescer dentro de nós, continuar, e sufocamos em algum momento a palavra de Deus, ou não crescemos mais espiritualmente porque essas coisas sufocam e arrancam o tempo que temos para poder crescer na palavra de Deus. Ou ainda somos esse terreno bom que acolhemos a palavra de Deus, que renunciamos às coisas que precisamos renunciar à vida velha, que deixa a palavra de Deus crescer em nós, participamos das formações, das catequeses, dos retiros e somos perseverantes mesmo em meio às dificuldades e às tribulações. Façamos esta análise e na terceira etapa da Lectio Divina, rezemos ao Senhor, pedindo a graça de sermos esta terra boa, para que a semente do Senhor possa crescer, ter raízes profundas e pela perseverança darmos bons frutos. Senhor, nós te pedimos a graça de sermos perseverantes, a graça de termos um coração como uma terra boa, para que a sua palavra possa cair, germinar, crescer e dar bons frutos. Pela ação do teu Espírito Santo, nós te pedimos a vossa intervenção, Senhor. Nós queremos, nós te autorizamos e nós te pedimos. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.